Na atividade de hoje de matemática, do dia 23 de junho, na página 70, nós vamos relembrar aqui o sistema de numeração decimal. Para escrever qualquer número do sistema de numeração decimal, são usados os algarismos. Então, nós temos aqui, o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O valor do algarismo ele muda conforme o lugar que ele ocupa no quadro de valor posicional. Observe o exemplo com o algarismo 3. Então, no número 153, o algarismo 3 vale 3, porque ocupa a ordem das unidades. Então, algarismo 3, se eu perguntar pelo número 3, ele está ocupando a ordem das unidades. Então, vale 3 mesmo. Agora, no número 135, o algarismo 3 vale 30, porque ele ocupa a ordem das dezenas. Então, aqui nós temos a ordem das dezenas. Então, o 3 está valendo de 30 aqui na ordem das dezenas. Agora, o número 315, o algarismo 3, ele vale 300, porque ocupa a ordem das centenas. Então, aqui, no número 3, ele está ocupando a ordem das centenas. Então, vocês puderam ver que o número 3 ele ocupou ordens diferentes e valores diferentes também. Aqui foram 3 unidades, aqui foram 3 dezenas, que foi 30, e aqui foi 3 centenas, que foi 300. Então, lembre-se que o valor de um algarismo em relação ao lugar que ele ocupa no número é chamado de valor relativo. Aqui, então, um número ele depende da ordem em que esse algarismo se encontra. Então, esse valor é chamado de relativo, tá? Que é o valor que ele ocupa em relação à classe das unidades. Aqui na página 71, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o valor relativo dos algarismos escritos em azul nos números a seguir? Então, vocês vão olhar aqui número 2. Está ocupando a ordem das centenas. Então, você vai escrever quanto ele vale, tá? Ele vale 200, porque está na ordem das centenas, e 2 centenas. Vocês vão fazer assim, responder dessa forma. Está valendo 200, porque ele está ocupando a ordem das centenas. Então, eu vou responder 200 e, entre parênteses, eu vou colocar 2 centenas, porque 2 centenas são 200. No número 129, você vai ver o 2 que está ocupando aqui a classe das dezenas, quanto que está valendo também. Aqui o número 2 no número 102, o 0 no 110, o 0 aqui no 100, tá? Na segunda da ordem, 193, o 1, o 193 aqui, o 9 na ordem das dezenas, e o 193, o 3 na ordem das unidades. Aqui no número 2, vocês vão escrever os números usando o quadro valor posicional. Então, vocês vão fazer o cálculo, quanto que vai dar o total aqui, e vão colocar no quadro. Então, aqui eu tenho 30 mais 1 mais 200. Então, eu sei que aqui vai dar 231. Então, eu já sei que o 1 vai para a ordem da unidade, o 3 vai para a ordem da dezena e o 2 vai para a ordem da centena. E assim vocês vão fazer com os outros. 2 dezenas mais 3 centenas e 1 unidade. 2 unidades e 3 centenas. E 7 mais 100. Na página 72, vocês vão dar o valor relativo do algarismo 1 em cada caso, tá bom? Então, aqui vocês vão ver quanto que está valendo na ordem da centena. Aqui, quanto está valendo na ordem da centena e da dezena também, tá legal? Então, são 2 respostas. O 1 está valendo aqui na ordem da unidade, na ordem da dezena, o 100 aqui na ordem da centena e o 718 na ordem da dezena. Número 4. Embora os números 21 e 12 sejam escritos com os mesmos algarismos, eles não têm o mesmo valor. Você vai explicar por que isso acontece. 21 e 12 são números completamente diferentes, né? Então, eles estão escritos de forma diferente, ocupando espaços, né, diferentes na classe de ordem. Então, vocês vão explicar o porquê que isso acontece. Número 5. Vitor e Keiko resolveram visitar um grande amigo. O endereço dele é Rua das Palmeiras, 155, bairro da Liderança. No entanto, ao chegarem a essa rua, eles não encontraram o número 155. Observe a ilustração.
Aqui vocês podem perceber que nós começamos com a casa 110. E para a casa 122, nós podemos observar que há uma diferença de 12 números. Então, vocês vão continuar com essa diferença de 122, está faltando aqui. Coloco mais 12, qual é a próxima casa? Então, daqui, somando mais 12, deu 146. Somando mais 12, qual é a próxima casa? Então, nós podemos perceber que nós estamos completando. Para chegar ao número que nós queremos, 155, nós precisamos completar essas casas com os números de 12 em 12. Aqui na plataforma, nós temos aqui, trabalhando o valor relativo aqui também. Vocês vão dizer o valor relativo desses números que estão circulado. No 4, no 6, no 9, no 8 e no 7. Aqui vocês vão escrever o valor absoluto. Lembrando que o valor absoluto, ele não depende da posição que o número se encontra, tá bom? Ele representa o valor dele próprio, tá? O valor dele sozinho. Então, o valor absoluto de 7 e de 8. Aqui nós temos o número 3, escreva na ordem da centena, dezena e unidade. Vocês vão escrever na ordem aqui do 128, 92, a ordem da centena, dezena e unidade. E aqui vocês vão estudar a tabuada de 2 até 10. Caso vocês queiram fazer a tabuada no caderno também, não tem problema.